Como é que são os trabalhos na Assembleia Legislativa com essa pandemia? Está normalizado? Vocês têm conseguido fazer todos os trabalhos normais ou a coisa fica meio difícil, às vezes, até para a questão da distância, deputado? Na verdade, Vera, temos nos adaptado muito bem com as reuniões de forma virtual, né? Uhum. E assim é lógico que fica mais difícil um pouco o contato, muitos questionamentos que podem acontecer, todas as tratativas preliminares dos projetos e tal, isso fica um pouco prejudicado. Mas é lógico, né? De forma virtual aí estamos trabalhando fortemente e nos adaptamos muito bem. Hoje as reuniões elas são híbridas, né? Uma parte dos deputados que se quiserem fazer presente pode estar de forma presencial, né? Porque não estando na área, no grupo de risco, e aqueles do grupo de risco, esses realmente estão impossibilitados de estar lá de forma presente, né? Eu tenho decidido ficar de forma virtual, até porque não estou no grupo de risco, mas existe uma grande chance de a gente acabar se contaminando. E isso, com certeza, vai estar disseminando isso para frente, inclusive para a família, né? Eu tenho sempre dito, sou o único filho que cuida dos pais aqui em São Lugero. Meu pai tem 79 anos, a minha mãe 75, então tenho me cuidado muito para não proporcionar essa situação para a família, né? Mas enfim, vamos trabalhando fortemente junto à Assembleia, fazendo toda a tramitação, fazendo com que Santa Catarina continue crescendo e prosperando. Uhum. Pois é, a Assembleia volta hoje, abre as portas novamente hoje, está desde quinta-feira fechada em virtude de um caso de Covid-19 lá de um servidor, né? Ele retorna hoje às atividades normais, né? Exatamente, né? Na verdade apontou-se 3 situações, né? Um servidor, inclusive tem um deles que está na UTI, mais 2 testaram positivo, então são 3 pessoas. E com isso a decisão de fechar, fazer toda a higienização e a partir de hoje volta a trabalhar de forma muito restrita os acessos, né? Uhum. Mas enfim, começa realmente a trabalhar de novo, né? É de lá que é startado toda a estrutura para nós fazer o nosso trabalho de forma virtual. Então ficou um pouco prejudicado na semana passada, mas volta ao normal a partir de hoje. Muito bem. Deputado, me diz uma coisa, o senhor é presidente da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar da Assembleia Legislativa. Na semana passada, a deputada Paulinha pediu aí a cassação do deputado Gessé Lopes em virtude daqueles comentários que ele fez contra o governador, a família e tal, o próprio governador se manifestou, e a Paulinha pediu aí a cassação do deputado Gessé. O senhor, como presidente da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, como é que o senhor vai se posicionar a respeito? Como é que o senhor se posiciona em casos como este? Bom, a comissão de ética ela é composta por 9 deputados, né, onde sou presidente, e no último ano já tivemos algumas denúncias, inclusive contra outro deputado, foi feito todo o procedimento e tal. Neste ano intensificou as denúncias, inclusive citado aí o deputado Gessé, né? Aonde cabe a nós, da Comissão de Ética, no primeiro momento, receber a denúncia através do protocolo da casa, depois de encaminhado à comissão, a comissão ela despacha isso, levando ao conhecimento do denunciado, depois faz o despacho para a relatoria, né, escolhendo um deputado para relator, e aí após a defesa do denunciado, né, ele apresentando sua defesa, o relator ele faz todo o apanhado das informações e tal, e faz a sua análise, sua avaliação e constrói seu relatório e seu voto. E aí leva para apreciação na reunião da comissão. É lógico que uma denúncia, ela pode gerar uma simples advertência verbal, né? Mas também pode causar consequências, levar até o pedido de cassação, né? Então, nesse caso, né, tem um pedido de cassação, é lógico que passa então por avaliação da comissão e depois, se porventura concretizar os fatos, os estudos e as investigações realmente apontarem para uma situação dessa, aí é instalado um processo administrativo e posteriormente, se isso comprovado, aí vai a plenário, né, para a apreciação de todos os deputados e aí sim a votação para sim ou não daquele pedido. Mas enfim, a gente tem que se colocar de maneira bastante
imparcial nessa situação, fazendo com que avaliamos todas as situações e vamos proceder de forma muito tranquila, sem pressão. Vamos trabalhar sem a pressão de ambos os lados, né? Vamos fazer aquilo que o regimento diz que tem que ser feito, né? E seguir todo o ritual, né? Então, de forma muito tranquila, vamos proceder todo esse trabalho. Quanto tempo a comissão tem para fazer essa análise, no caso do pedido, como fez a deputada Paulinha? Olha, não lembro agora aqui de cabeça o dia, né? Mas nosso regimento tem sim um prazo ali para ser respeitado, né? E então logo aí sim para os despachos, né? Nesse momento de pandemia, inclusive, de um outro processo anterior, o próprio deputado Gercélio acabou pedindo uma dilatação do prazo, foi concedido, até porque podemos entender que lá na frente ele se sentir prejudicado, porque alguns órgãos no início da pandemia, no meio, estavam trabalhando de forma mais restrita, com menos intensidade, em alguns casos até fechados, né? Isso poderia prejudicar ele no apanhado dos documentos que ele precisaria. Então foi até, inclusive, aberto uma dilatação de prazo. Esse prazo, na verdade, já venceu agora e venceu na semana passada, coincidentemente, a Assembleia fechada, né? Devido à questão da contaminação que aconteceu dentro da casa, mas a partir de hoje ele está apto a fazer essa entrega, até porque a Assembleia vai abrir hoje, né? Então aguardamos aí essa entrega dessa documentação para tão logo dar continuidade dos outros processos que já estão tramitando nessa questão do próprio deputado Gessé Lopes. As colocações feitas pelo deputado Gessé Lopes recentemente contra o governador, o senhor acha que, o senhor como deputado, o senhor acha que é motivo de cassação ou de uma advertência? O que o senhor acha? Olha, vai passar por toda uma análise, apreciação e comprovação se falou, se não falou, entendeu? Eu acabei ouvindo algo aí pelas redes sociais, eu não sei se isso realmente concretiza ou não, né? Por isso tem todo um processo de avaliação, de análise, de investigação e também a sua própria defesa. Mas é lógico, cada um é responsável pelos seus atos e pelas suas ações, né? Ele vai ter que realmente se defender, né? Vai ter que se defender porque a denúncia está protocolada. Então, enfim, não vou estar, né, aqui, Vera, opinando se caça, se não caça, né? Tem toda uma avaliação a ser feita aí, um estudo, né, e uma investigação para ver até onde isso realmente é concreto. É o primeiro caso, né, nesse mandato, é o primeiro caso de pedido de cassação? Para cassação, sim. Cassação, na verdade, a gente tem brincado até que a comissão de ética é a comissão que é composta para não trabalhar, né? Mas, olha, eu tenho dito que me deu já um grande trabalho, já no ano passado, né, com algumas situações, já protocolado, pedido também do ano passado, aí veio todo o recesso, veio a pandemia, então se prejudicou um pouco o nosso trabalho nesse sentido, né? Mas tem várias denúncias, né, instaladas aí na casa já, diante dessas situações aí, da questão de forma como se coloca, da forma como se comporta, né? Enfim, é um pouco complicado isso, mas estamos aí para contribuir, seguir e atender o regimento, né? Muito bem. Um outro assunto, o senhor havia solicitado aqui a liberação do ensino técnico profissionalizante, né? Idiomas e cursos livres. E foi aprovado, né? O governador liberou fez a flexibilização na questão do ensino profissionalizante. Como é que é isso? Sim, tem até que agradecer ao governador pela sensibilidade, mas foi feito todo... Quando o segmento ele vem solicitar uma flexibilização, como vários outros aconteceu, a gente sempre tem sugerido que apresente sugestões, apresente ideias, maneiras, né? E aí, atendendo todos os critérios de segurança, a gente com certeza consegue êxito, né? E o governador ele fez essa liberação até porque os cursos profissionalizantes são cursos com equipes, turmas menores, com menor tempo em sala de aula, aquela coisa toda, e consegue buscar o distanciamento e tudo mais. E é uma necessidade, tanto para as empresas que oportunizam esse trabalho, executam esse trabalho, e também para as pessoas que precisam dos cursos para continuar os seus empregos. Então, o governo fez isso
e tenho certeza que fez certo, desde que atenda, né, às exigências dos critérios de segurança na área da saúde nesse momento. Já está liberado? Como é que é? Tem prazo para, com a sanção do governador, já está liberado? Sim, automaticamente, né, através do decreto onde ele fez a liberação, já está liberado para poder fazer realmente os trabalhos. Muito bem. Agora, para fechar a nossa entrevista, deputado, o Paulo Alceu colocou no seu site final de semana aí de que o governador Carlos Moisés pode deixar o PSL. Teve alguns problemas do PSL ultimamente. Teve final de semana com o próprio Fábio Chioché, que é o presidente do partido, e ele pode estar indo para o MDB. O senhor tem conhecimento disso? Tenho conhecimento não, eu acho que cada um é livre para tomar suas decisões, mas é lógico, para vir ao MDB, a pessoa dele, eu não sei, a questão da sua equipe, a gente sabe que no nosso ponto de vista existiu aí improbidade administrativa, a própria equipe tem indícios aí de corrupção, né, e tudo mais, mas aí é uma questão dele, né, mas aí também tem que saber se o MDB aceita ou não, e nós não temos conversado sobre isso. Muito bem. O senhor acha que ele seria bem-vindo? Ele já foi do MDB uma época, né? Já foi de uma época do MDB. Vera, eu tenho dito e já falei inclusive na Bandeirantes, ele não é o meu governador, ele não é o nosso projeto já ficou engalhado lá no primeiro turno com o Mauro Mariani, né, do MDB, mas nós votamos nele no segundo turno, sim, o MDB em peso, né? É lógico que ele teve a oportunidade, sim, de convidar o MDB a fazer parte do governo, pela experiência que temos com várias lideranças do MDB, e tenho certeza absoluta que não estava enrolado como está agora nessa hora. Mas eu não tenho torcido contra o Moisés, eu tenho torcido que ele sempre faça e fizesse um grande governo para fazer, não com que ele se consolide politicamente, mas que ele consiga fazer com que os catarinenses tenham 4 anos de crescimento, né, e Santa Catarina no todo, né. É lógico que com isso nós votamos muito a favor do governo, né? Algumas coisas não, então somos independentes, e tanto é que nós votamos contra os incentivos fiscais, né? Onde ele queria cortar tudo, nós votamos contra ele, e também da questão dos agrotóxicos, dos defensivos agrícolas. Alguns vetos nós também derrubamos, então somos independentes. Apoiamos o governo naquilo que é bom para Santa Catarina, mas não concordamos com falcatrua, com corrupção, isso não. E tão logo tem acontecido isso dentro da sua equipe. Acredito ele uma boa pessoa, porém acredito eu que escolheu alguns membros da equipe que talvez nem ele conhecia direito, e tem indícios fortes aí, lógico, vamos esperar as investigações serem concluídas através da polícia, através da CPI que está instalada hoje na Assembleia, através do Ministério Público, Tribunal de Contas, né? Não quero me precipitar e fazer julgamento precipitado, mas eu acredito que o governo, nesse momento, ele está esfraquecido de forma muito intensa. Uma que não tem base política, e também o apoio popular também, eu acredito que caiu bastante. Então, como falei, não venho torcer para ele cair, né? Mas está bastante desgastado por alguns membros da sua equipe realmente ter... de forma assim muito clara, já se percebe ter cometido atos ilícitos, né? Do governador, acredito eu que ele não está envolvido. Então, da pessoa do governador, eu tenho ele como uma pessoa séria, uma boa pessoa, porém penso que deixou a rédea um pouco frouxa, aí alguém acabou esmerilhando o nosso dinheiro público. Então, mas enfim, acredito eu ele ser uma boa pessoa. Agora, o seguinte, do começo da administração do senhor, aliás, do governador, eu sempre via o governador aqui na região, tá? O senhor estava junto com ele também dava a impressão que ele tinha um bom relacionamento com o senhor. Mudou esse relacionamento? O senhor deixou de estar junto com o governador em alguns locais, assim, depois dessas denúncias contra o governo do estado? Não esteve mais oportunidade, Vera, devido à pandemia, entendeu? Mas ele continua sendo governador, se preciso for, estarei sim acompanhando os atos de governo, até porque não tem nada provado ainda que ele está envolvido, né? Mas é lógico que realmente a situação fica um pouco mais complicada, né? Não temos como estar apoiando, como falei, uma má gestão, e no meu ponto de vista, ele deixou a rédea frouxa, né? Confiou demais. Se não conhecia direito, devia ter trabalhado com a porta aberta, me olhando para os seus secretários, e alguns deles fizeram
fizeram, no nosso ponto de vista, atos aí que realmente não vêm de encontro com aquilo que nós esperávamos. Então, mas é lógico, não teve oportunidade, mas se tiver, realmente vou acompanhar o governador, sim, é o nosso governador, mas não quer dizer que eu concordo com falcatrua, né? E aquilo que é para o bem-estar dos catarinenses, vamos sempre estar muito próximo ao governador, fazendo com que ele, quando ele pensa que ele sabe, o pensamento dele é o mais correto, a ideia dele é a mais correta, e muitas vezes a gente vê que não é. No mínimo, a gente estando perto, a gente consegue orientá-lo e trabalhar o convencimento para que ele mude a sua ideia quando ela não vem de encontro aos anseios dos catarinenses. Então, estarei sempre muito próximo, com certeza, fazendo com que Santa Catarina ela continue crescendo com decisões certeiras, né? E quando elas estão meio na dúvida, a gente está perto para fazer com que ele mude de ideia. Então, vamos trabalhar sempre muito próximo, com certeza. Se ele quiser ir para o MDB, o Paulo Alceu disse que talvez ele possa ir para o MDB sem concorrer às próximas eleições, sem concorrer à reeleição. Ele teria o seu aval? Olha, Vera, eu não sou o dono do partido, eu sou um militante do partido, entendeu? Então isso tudo tem que passar por uma executiva, por um diretório, pela militância, tem que ser tomado decisões em conjuntas, né? E aí sim ser muito bem avaliado toda essa situação. Agora, não é momento agora de alguém fala isso, alguém fala aquilo. É como eu falei, ele teve uma oportunidade muito grande de ter o MDB no governo, entendeu? Ele teve, porque nós ajudamos ele. E ele disse que ele ficaria, se fosse preciso, ele não colocaria ninguém. Aliás, ele ficaria com uma vela, a vela apagaria, mas ele ficaria sozinho. Então, nesse momento, ele continua com a vela dele e nós, apoiando aquilo que é bom para Santa Catarina, o que não é bom, nós vamos com certeza estar votando contra, né? E vamos permanecer com certeza com esse posicionamento. Nós temos posicionamento e, como falei, somos independentes. Agora, a questão da vinda dele ao MDB, isso é outra história, aí tem que ser muito bem analisada, mas o MDB tem toda a sua independência, tem o seu time e temos grandes nomes aí, com certeza, para buscar o governo do Estado já na próxima eleição. Então tá bom. Deputado, olha, obrigada pela sua participação, obrigada por esses esclarecimentos e a gente está sempre à disposição, ok? Valeu, um grande abraço, Vera, muito obrigado pela oportunidade, que Deus nos abençoe sempre, oportunize muita paz, saúde e que nos dê muita oportunidade para que nós não percamos nosso equilíbrio emocional, nossa saúde mental nesse momento tão difícil que estamos atravessando agora. Então, com esse pedido aí, eu me despeço de vocês, deixo aí meu grande abraço e uma boa semana. Uma boa